Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje gostaria de trazer uma novidade aqui em relação aos planos do Glide. O Glide está com um plano novo. Esse plano se chama Explorer. Então, para você que acompanha aqui o nosso canal, que desenvolve aplicações utilizando a ferramenta de no-code Glide, acompanhe aqui que eu vou mostrar o que é que esse plano oferece, tá bom? Então vamos lá? O plano, pessoal, ele custa $19, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que é que esse plano está oferecendo. Esse plano é recente aqui no Glide. Eu vou apenas traduzir a página para o português para ficar melhor, tá bom? Então, esse plano Explorer, né, dá direito a publicar um aplicativo. Isso não é novidade, porque no plano Free do Glide, tá certo? Ele também dá direito a aplicar, a publicar, no caso, um aplicativo, ok? Mas a gente vai ver aqui que ele aumentou o número de usuários, né? Então, de 10 usuários que nós temos ali direito no plano Free, certo? Nesse plano Explorer, nós temos direito a 100 usuários, certo? Então, se você vai criar uma aplicação que o seu usuário tem que fazer o login, né? No plano Free, nós temos direito a 10 usuários. Já no plano novo aqui, nesse plano novo, né? Explorer, certo? Ele vai dar direito a 100 usuários. Então, isso é bem interessante, ok? Vamos para mais uma opção aqui. Nós temos aqui a opção de 250 atualizações. E o que seriam essas atualizações, né? Porque no plano Free do Glide, certo, não temos direito a nenhuma atualização. Mas justamente a gente tem que entender que não temos direito a nenhuma atualização, porque no caso do Glide, certo, as atualizações elas são usadas para alterar dados e sincronizar alterações de fontes de dados externas, certo? Então, como no plano Free, ok? Vejam bem, como no plano Free não podemos conectar a nossa aplicação com um banco de dados externo, porque esse plano não dá direito, certo? Então a gente não tem a necessidade de ter limites de atualização, tá certo? Então no plano Free a gente trabalha, certo, criando as nossas aplicações aqui do canal, certo, com um banco de dados interno, que é o banco de dados do próprio Glide. Então não precisa de atualizações. Já aqui eu estou observando que nesse plano ele deu direito a 250 atualizações, provavelmente porque a gente vai poder conectar, certo, um banco de dados externo, ok? Então vamos avançar aqui um pouquinho e depois a gente vai ver se realmente é isso. Olha só, aqui embaixo ele dá direito a 25 mil linhas, não é novidade, porque no nosso plano aqui Free dá direito a 25 mil linhas da nossa aplicação, ok? Lá no nosso banco de dados. Aqui a opção de fontes de dados, tá bom? Eu estou vendo aqui que o próprio banco de dados do Glide, que é o Glide Table, e no caso aqui a gente pode importar, né? Importar dados de planilhas do Google Sheet, Excel ou arquivos CSV, certo? Esses arquivos a gente pode trazer do nosso próprio computador, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, eu estou vendo que no plano nesse plano novo Explorer isso não mudou, porque no plano Free já oferece essas opções aqui de conexão com a fonte de dados, né, da sua aplicação, do seu banco de dados, né? Vamos ver aqui os recursos, né, todos os recursos gratuitos a mais, fluxo de trabalho, integrações, suporte de IA, ok? Então vamos descer aqui. Eu estou vendo aqui que ele vai dar direito, né, a questão de fluxo de trabalhos, integrações, certo, com APIs externas, e no caso
com suporte de IA, ok? Há uns dias atrás, né, eu estava no meu plano free, onde a gente tem a grande maioria dos nossos projetos criados nele, e eu vi que o Glide disponibilizou para mim testar, né, a inteligência artificial do próprio Glide. Eu fiz inclusive alguns testes e ia trazer para vocês aqui no canal, mas quando eu ia gravar o vídeo, eu percebi, uma semana depois eu percebi que o próprio Glide tinha removido essa opção, né? E quando eu fui olhar, ela só dá direito a gente usar a inteligência artificial do Glide no plano, em algum plano pago, no caso, né? E aqui eu tô vendo que nesse plano novo ele tá dando direito a utilizar. No plano gratuito eu acho que estava só uma fase de teste, tá certo? E inclusive eu criei ali dois aplicativos, tá certo? Um de agendamento e um aplicativo de cardápio, certo? Um aplicativo de cardápio digital. Eu não sou muito fã, quero confessar aqui para vocês, da inteligência artificial em relação ao que estão fazendo hoje, né, na mídia em relação à inteligência artificial, né? Aqui, por exemplo, no YouTube a gente vê muitos canais, né, que falam sobre desenvolvimento de aplicações, né, falando sobre a inteligência artificial que vai criar ali, deixar tudo prontinho, tudo certinho. Então, o que eu pude perceber é que tem muitos confetes em relação a isso, né? Eu testei algumas outras ferramentas, tá bom? Utilizando inteligência artificial, e vi que não é isso tudo que estão falando por aí, tá certo? Então isso aqui é uma opinião minha, certo? Muitas inteligências artificiais que eu testei, né, ela não deixou o aplicativo todinho como eles falam que vai deixar pronto para você, né? Ao contrário, né, ele criou ali, certo, uma interface do aplicativo, não conecta com o meu banco de dados, né? E quando conecta fica apresentando erros ali e a gente tem que fazer várias correções. Então, só um comentário aqui com vocês em relação a isso, tá certo? A questão da inteligência artificial. Eu ainda acredito no ser humano e acredito que a gente tem que colocar a mão na massa para desenvolver. Claro que a inteligência artificial ela pode nos ajudar, certo? Como um braço, uma ferramenta ali, tá certo? Então ela pode sim nos ajudar e a automatizar alguns processos no desenvolvimento, tá certo? A gente utiliza hoje uma ferramenta de no-code, né? Para quem não entende de linguagem de programação, foi um grande passo para a gente, tá certo? Que quer desenvolver os nossos aplicativos, que quer tirar nossas ideias do papel, mas a inteligência artificial ela não vai, certo? Na minha opinião, ela não vai superar ali o ser humano em relação a criar e deixar sem erros uma aplicação do zero até o final, tá certo? Ela vai precisar da nossa ajuda, e tanto é que eu testei a inteligência artificial de outras ferramentas de no-code, né? E inclusive a do próprio Glide, como eu estava falando para vocês, tá certo? E no caso ele criou, certo, uma interface ali que ajudou, certo? Mas ao mesmo tempo eu percebi que ele não fez as determinadas conexões que deveria fazer e ficou apresentando alguns erros ali. Então uma coisa mais superficial. Claro que estava na versão beta, né? Então essas ferramentas de inteligência artificiais, né, elas vão melhorar bastante, tá bom? Ao longo do tempo, ok? Mas é apenas um comentário e uma opinião minha, tá bom? Você pode ter a sua opinião, beleza? Se você tiver a sua opinião e quiser deixar aqui também, aqui abaixo do vídeo, nos comentários, faz aí o seu comentário, tá certo? Comenta aí o que é que você acha e vamos seguir adiante. Então estou vendo aqui que tem alguns recursos que são fluxo de trabalho, que são provavelmente workflows,
que tem na parte de desenvolvimento aqui do Glide, integrações e suporte à inteligência artificial. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Então aqui eu tenho o Free, o Explorer e o Make, certo? São os três aqui, né? Se eu tirar a tradução aqui, a gente já vê aqui, ó. Tradução aqui, ó. Free, Explorer e Make, tá bom? Então aqui, olha, 10 usuários, né, que podem estar logados no seu aplicativo, caso ele necessite do usuário fazer o login. No caso aqui, nesse novo, são 100 pessoas, né, 100 usuários. E vamos descendo aqui. No Make no caso aqui no Make é ilimitado, tá bom? Ilimitado o número de usuários. Vamos descendo aqui. Aí aqui a gente tem uma diferença aqui, ó. As atualizações, como eu falei, aqui é 250 atualizações, aqui não tem atualizações para a base de dados, né, externa. Então provavelmente ele vai estar dando direito a conectar com uma aplicação externa e dar atualizações, que no Free a gente consegue conectar, por exemplo, com o Google Sheets, né, com o banco de dados Google Sheets, mas não consegue atualizar, consegue importar os dados e também consegue conectar no momento que a gente está criando, certo? A nossa aplicação, mas ele não vai atualizar. Por isso que no plano Free a gente hoje atualmente usa, certo, o banco de dados interno do Glide. No caso aqui ele já está dando 250 atualizações, então ele já voltou, né, naquilo que ele vinha seguindo há um tempo atrás, né? O Glide vinha seguindo inicialmente, né, quando eu conheci o Glide há mais de 3 anos atrás, né, a gente conseguia ter ali uma planilha do Google Sheets e conectar no plano Free e fazer as atualizações. Tinha um limite de atualizações? Tinha, mas a gente conseguia trabalhar. Hoje a gente não consegue. Como eu falei, a gente consegue trabalhar com o banco de dados do próprio Glide, tá certo? Aí nesse novo plano, né, Explorer, a gente já tem 250 atualizações, então a gente consegue conectar como a gente fazia antes, né? No início aqui até do nosso canal, tá bom? Então a gente vai ver aqui outras opções, ó, o número de editores do time, no caso da equipe que desenvolve, continua a mesma, certo? Então aqui não tem novidade. Vamos descer aqui para ver. Eu tinha visto aqui uma novidade que a gente tem, é aqui, ó, inteligência artificial. No plano Free ele não dá direito. Eles deram direito a uma semana de teste, né? Eu testei, como falei para vocês, a ferramenta, mas eles tiraram, né? E agora eles criaram esse novo plano e dá direito a utilizar a ferramenta de IA, certo? Que é a inteligência artificial do Glide para criar ali os seus projetos, tá bom? Nesse plano aqui. Então é uma diferença aqui. E tem mais uma que eu queria colocar aqui, inclusive um aluno meu, do meu curso, tá bom? Para quem não sabe, para quem não acompanha o canal e está assistindo agora, né, o nosso canal, se você está interessado em criar aplicações de forma rápida, simples e rápida, tá certo? Ok? Então acompanha, se inscreve aqui no canal, tem muito conteúdo bom aqui, tá certo? E você quer tirar a sua ideia do papel, quer criar uma aplicação, não sabe programar, então se inscreve no nosso canal e nós temos um curso, tá bom? Esse curso é para quem? Esse curso é um curso básico, tá bom? Para quem está iniciando, certo? Quem está iniciando quer criar a sua primeira aplicação com o Glide, tá bom? O nosso curso, ele é um curso de 2025 agora, tá fresquinho, tá bom? Bem atualizado, tá certo? Para essas pessoas que estão iniciando. Aqui abaixo desse vídeo, né, eu vou deixar o link para você clicar, você que tem interesse, abrir lá nosso site e ver lá nosso curso. Se você tiver interesse, tá bom? Se lhe ajudar, o nosso curso, ele tem um preço bem bacana, tá certo? Custozinho muito baixo, tá bom? Beleza? A gente também tem
certo? Modelos de template. Lá no nosso site tem os modelos de template. Eu vou até no final aqui, se der tempo, abrir o site para vocês verem os modelos de template, se vocês quiserem comprar os nossos templates, certo? Para se inspirar e para ter uma base ali na hora de iniciar o projeto de vocês, é uma boa ideia, certo? Vocês adquirirem um template se for ajudar vocês, tá certo? Na criação do projeto de vocês, ok? Então voltando aqui, olha, no nosso novo plano aqui que o Glide está oferecendo, né? Que é o Explorer, certo? Ele oferece aqui outra coisa que um aluno nosso, do nosso curso, né? Tinha me perguntado, professor, olha, esse novo plano Explorer, né? Ele dá direito a ter o nosso domínio da nossa aplicação próprio, né? Porque no plano free, certo? Ele não dá direito, né, ao nosso domínio próprio, né? Ou seja, .com.br, por exemplo, minhaaplicação.com.br ou .com ou outro domínio, certo? Ele tem o domínio do próprio Glide, né? Então sua aplicação no caso glide.page, tá certo? Já nesse plano eu fui dar uma olhada, né, até para responder ao meu aluno, certo? Porque eu ainda não tinha visto no caso que o Glide, né, lançou esse novo plano mais recente, tá certo? E aqui quando eu fui verificar aqui domínio, ó, deixa eu ver aqui a opção de domínio. Vamos dar uma olhadinha aqui, workflows, deixa eu colocar aqui para português, deixa eu localizar aqui a opção de domínio, tá certo? Então vamos lá, inteligência artificial, dá direito, publicar manual, fluxo de trabalho, ok, ó. Aí a parte aqui de domínio personalizado da sua aplicação, aí realmente não dá direito, tá bom? Que eu acredito que foi uma falha do Glide, né? Ter lançado um plano desse, poderia ter colocado também essa opção, tá certo? Ficaria bem atrativa para quem está saindo do seu projeto que foi desenvolvido ali como MVP, né? Já validou o projeto e aí quer passar para um plano pago do Glide, que é para poder utilizar outros recursos, né? E aqui eu estou vendo que tem nesse Explorer, né? Ele tem realmente um valor que dá para aquelas pessoas que têm projetos menores, tá certo? E querem utilizar o plano pago para utilizar outros recursos, como recursos que ele já está oferecendo aqui nesse plano, né? Tá certo? Nesse Explorer, né? Então ele poderia ter colocado aqui, na minha opinião, a questão do domínio personalizado, né? Então não tem o domínio personalizado, infelizmente, né? O domínio personalizado vai para o plano Make, né? Que era o que já existia, né? Depois do plano Free a gente tinha o Make, certo? Então basicamente a diferença aqui, os recursos que está oferecendo nesse plano é justamente esses que eu coloquei. Número de usuários, para quem tem um aplicativo que precisa o usuário fazer o login, né? Conectar novamente, né, o banco de dados externo como o Google Sheets, né, e fazer as suas atualizações ali, né? Já está dando direito novamente nesse plano, no caso, e usar aqui mais alguns recursos como a inteligência artificial do Glide, integrações, que vai liberar mais integrações e mais fluxo de trabalho, que é os workflows, tá certo? Então ajuda bastante, né, esses recursos, principalmente para quem está já naquela fase que terminou a fase de validação e está na fase agora de crescimento da sua aplicação, tá certo? Ok? Então, pessoal, para vocês que acompanham aqui o nosso canal, eu vou pedir mais uma vez, se vocês puderem e gostarem desse conteúdo aqui, dá um like, que vai nos ajudar bastante, tá certo? Para aqueles que chegaram agora e ainda não são inscritos no nosso canal, tá bom? A gente tá sempre trazendo para você que quer aprender a desenvolver aplicações, tá certo? Aplicações web, no caso, com ferramentas no code, sem saber
programar, você não sabe programar, mas você precisa tirar a sua ideia do papel, certo? De uma forma rápida e simples, tá certo? A gente tem várias ferramentas aí de no-code, tá bom? Para ser utilizadas hoje, mas tem ferramentas que você vai demorar ali mais alguns meses para aprender, e aqui não. Com essa ferramenta que a gente está trabalhando aqui no nosso canal, que é o Glide, tá certo? Mais na frente a gente vai trazer mais algumas ferramentas que tem esse intuito, né? Como o Glide, de fazer com que você aprenda de forma rápida e simples, tá bom? A gente não vai trazer ferramentas de no-code que tenha uma curva de aprendizado muito mais complexa, tá certo? A gente quer justamente trazer para vocês ferramentas aqui para ensinar vocês a utilizar ferramentas de no-code, que são ferramentas mais simples e mais rápidas, certo? Na questão da curva do aprendizado de vocês, tá bom? Eu vou apresentar para vocês aqui rapidinho, se vocês puderem, né, esperar aqui o nosso vídeo, o nosso site, que é developernocode.com.br, tá bom? Então, aqui no nosso site Developer No Code, né, nós temos o curso, né, de criação de aplicativos. Então esse curso, pessoal, é um curso bem rápido, certo? E é para quem esse curso, certo? Esse curso é para pessoas que querem criar seu primeiro aplicativo de forma simples e rápida, sem que você precise saber programar uma linha de código, certo? E gastando pouco. Então é para essas pessoas, tá certo? Então olha só, eu tenho uma ideia, eu nunca criei aplicativos, vou criar pela primeira vez o meu aplicativo, tá certo? Para tirar essa minha ideia do papel, mas eu não tenho muito dinheiro, quero gastar pouco, tá certo? E no caso, eu quero fazer isso de forma simples e rápida, tá bom? E não quero levar muito tempo, então esse é o curso, tá bom? Porque é um curso que dura até 1 hora. A duração do curso é ali entre 1 hora você tem terminado o seu curso, tá bom? São 6 aulas, dá uma olhadinha aqui no nosso site, tá bom? São 6 aulas, o curso se chama Do Zero ao App, tá bom? Vai ensinar você ali toda a introdução do Glide, como criar o seu primeiro aplicativo, a questão de login de usuários, a questão de visibilidade, tá bom? De filtro, ações dentro do aplicativo, tá bom? Eu dou algumas dicas bem legais no curso, tá bom? E é bem interessante para quem está iniciando, tá bom? Então aqui, olha, é o curso Do Zero ao App. Você vai passar ali 1 horinha do seu tempo só, 1 horinha só do seu tempo. Você vai terminar o curso, são 6 aulas curtas, é um mini curso na realidade, né? Bem planejado, certo? Bem bacana aí para você que quer fazer, e você vai durar ali, você vai durar o tempo do curso 1 hora para você terminar, tá certo? Então você pode fazer de sua casa, pode fazer ali, sair de casa para o trabalho com o seu celular, de onde você estiver você pode fazer ali, né? São 6 aulas, em um dia ali, 2 dias você faz, tá bom? As suas aulas, né? Faz 1, 2, depois no outro dia faz mais 2, 3, 4 e você vai terminar ali e aprender a desenvolver com o Glide, tá bom? A desenvolver aplicações com o Glide. Então aqui dá uma olhadinha aqui com calma, tá bom? Tem aqui o conteúdo que a gente dá no curso, certo? E aqui, olha, a gente tem alguns templates que foram criados, né? Alguns modelos de projetos que foram criados com a ferramenta No Code Glide, certo? E no plano gratuito do Glide, tá certo? Se você quiser comprar, certo? Os nossos modelos aqui, para iniciar ali, tem uma base, certo? É totalmente personalizado, tá bom? Nossas aplicações, ó, eu tenho aqui, ó, um marketplace de delivery estilo iFood, tá bom? Temos aqui também um guia de busca que busca empresas e profissionais da cidade, né? E chama no WhatsApp, tá bom? Então aqui, olha, um aplicativo de ordem de serviço,
é um aplicativo de gás e água, bem bacana, um aplicativo financeiro, um guia comercial. Então temos aí e vamos estar lançando outros modelos aí, tá bom? Aqui no nosso site a gente vai estar publicando outros modelos para você poder adquirir e ter uma base já, certo? É totalmente personalizado, tá bom? Você pode personalizar logo, cores, certo? Desses templates que você quer adquirir, certo? As ações, as funcionalidades, você pode, os botões, você pode sim personalizar, tá ok? Depois você dá uma olhadinha aqui com calma e agora a gente vai mostrar para vocês o valor do curso, né? Olha só, aqui está o valor do curso, bem em conta, você vai gastar muito pouco, tá certo? E você que quer aprender a desenvolver as aplicações de forma rápida e simples, tá bom? O curso do zero ao app é para você, ok? Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui e muito obrigado, tá bom? Valeu!